Vasco e Audax aqui em Manaus, jogo marcado para o dia 8 de fevereiro. O problema é que as vendas estão muito abaixo da expectativa, preocupando os organizadores. Em relação ao Flamengo, as vendas dos ingressos acabaram em apenas 2 dias. Já o jogo entre Vasco e Audax, os ingressos ainda estão encalhados, muitos ingressos à disposição dos torcedores vascaínos, e os organizadores preocupados anunciando que eles já estão à venda os convites para o jogo que acontece numa quinta-feira, dia 8 de fevereiro, à noite, na Arena da Amazônia, 8h30. Ronaldo Tiradentes. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? É lógico que eu vou falar sobre esse papelão, né? Tentaram copiar o Flamengo, mas os ingressos estão totalmente encalhados, né? E também a gente vai falar sobre Flamengo versus Portuguesa, Flamengo versus Orlando City, onde assistir, o horário do jogo, a escalação, tudo sobre essas partidas. Léo Ortiz, Flamengo deu a última cartada ali, botando na mesa em torno de 45 milhões de reais. Será que dessa vez o Bragantino vai ceder? Em relação a um ponta-direita, será que realmente o Flamengo precisa de um ponta-direita? E o Nicolas de la Cruz, né, tá totalmente ambientado, e o preparador físico falou, ele é a cara da nação rubro-negra, pelo menos é o que ele tá vendo nos treinos. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E hoje é o último dia de overdose rubro-negra, daquele Flamengo em dose dupla, contra o Orlando City, com o Flamengo ali praticamente ideal. E às 6h10 a gente vai jogar contra a Portuguesa em Natal, e a tabela do Campeonato Carioca é a seguinte: Flamengo está na 7ª colocação com 4 pontos, mais um jogo a menos do que todos os outros adversários de cima da tabela, e a Portuguesa ela se encontra ali na 5ª colocação com 4 pontos. Esses jogos vão ter transmissões da Bandeirantes para todo o Brasil, tá? Mas quem quiser acompanhar pelo YouTube, vão poder acompanhar o jogo do Campeonato Carioca pela GOT. E Flamengo versus Orlando a gente vai poder acompanhar pelo canal do YouTube também, TNT Esportes, ok? Então já sabem onde assistir, já sabem os horários dos jogos. Vamos para as seguintes escalações, né? Vou falar primeiro do jogo Flamengo e Orlando e depois eu passo Flamengo e Portuguesa. Flamengo e Orlando, a gente vai ter a estreia do De la Cruz. Flamengo vai entrar em campo com Rossi no gol, lateral direito Varela, lateral esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga, Léo Pereira ao lado do Fabrício Bruno. Na parte de volante, Pulgar, Gerson, aí vem Arrascaeta, De la Cruz, Cebolinha e Pedro. Um timão, né, cara? Um time assim pra ninguém botar defeito. Flamengo conseguindo encaixar a parte técnica nessa temporada, porque foco parece que os jogadores já voltaram a ter com o técnico Tite. Acredito que seja chapéu pro palhaço e a gente consiga bastante felicidade nessa temporada, coisa que não aconteceu na última, né? Com título ou títulos, mas acredito eu que pelo menos uma grande taça a gente vai levar com esse time, né? Pode mudar algumas peças, mas o time já está ali mais ou menos desenhado. Acredito eu que nesse jogo a gente vai vencer o Orlando City, que é um time dificílimo de bater, por um placar igual ao último jogo, 2-0 o time do Flamengo. Flamengo que vai se despedir de Orlando, vai voltar para o Rio de Janeiro, e aí o Flamengo principal assume também no Campeonato Carioca, tá? O palpite de vocês é importante, coloca aqui embaixo do vídeo. E falando sobre Flamengo versus Portuguesa, Flamengo deve entrar em campo com Thiago Maia, com Mateuzinho, com Pablo. Então a gente deve entrar em campo com a seguinte escalação. Vou pegar uma cola aqui, que para gravar tudo é meio difícil. Vamos lá. Matheus Cunha no gol, Zé Wellington, Digão, Pablo e Mateuzinho. Thiago Maia, Peterson, Ryan Lucas, Lohan, Verton e Pedro Estevam. Ou pode ser o Wellington ali como o centroavante. O Wellington que arrebentou a boca do balão na copinha, um moleque que merece chance de mostrar o seu trabalho, tá? Nesse jogo, acredito eu que o Flamengo tenha mais uma partida dificílima, assim como foi contra o Nova Iguaçu, né? Um vacilo do Noga ali, a gente acabou entregando o ouro, mas no final a gente conseguiu pelo menos empatar com um belo gol. E nessa partida, acredito eu que o Flamengo vai vencer pelo placar magro de 1-0, ok? Mas a Portuguesa é um difícil time a ser batido, assim como era também o Nova Iguaçu, e a molecada não decepcionou. Poderia ser melhor, mas não decepcionou. A base nunca nos decepciona. É isso, galera. Falei tudo sobre esses dois jogos. Bom jogo a todos nesse último dia de Mengão em dose dupla.
E agora apenas uma curtinha aqui, né? Copiando o Flamengo, o Vasco tentou fazer aquele modelo de sucesso que foi levar uma partida lá para Manaus, o Flamengo lotou o estádio, a nação rubro-negra deu um show, bateram recorde ali em relação à arrecadação, mas o Vasco, tadinho, não está conseguindo fazer a mesma coisa, né? A gente viu no começo do vídeo que estão encalhados os ingressos do Vasco para a partida que eles vão fazer lá em Manaus. E aí a gente se questiona, né? Por que será que as pessoas tentam copiar um clube que tem uma nação tão gigantesca quanto a nação rubro-negra? E olha que os ingressos da partida do Flamengo foram mais caros. Mas é isso, né? São uns 50 milhões de fanáticos, de torcedores representando um time que os outros tentam chegar perto, tentam copiar, tentam fazer parecido, mas acabam naufragando, né? Um exemplo foi a partida dos meninos que o Flamengo jogou contra o Nova Iguaçu, que teve em torno ali de 20 mil, 15 mil espectadores dentro do estádio. E a partida do Botafogo, que eles jogaram no Engenhão, teve 4 mil. Então a diferença é gritante. E ainda se perguntam por que os patrocinadores pagam tão a mais para o Flamengo do que pagam para os outros. É lógico, né? O Flamengo é mídia, perdendo, ganhando, quando não joga, todo mundo fala o tempo todo do Flamengo, mas apenas uma curtinha aqui para vocês verem, né, como é gritante a diferença, o abismo que tem entre a nação rubro-negra e todas as outras torcidas do Brasil. E nação, será que realmente a gente vai ficar tão na mão se a gente não conseguir contratar um ponta-direita? E isso eu estou dizendo por quê? Realmente existe essa necessidade tão grande como a gente precisa na parte defensiva, na parte de zagueiro? Porque em relação à parte defensiva, sim, é importantíssimo e a gente vai atrás de um zagueiro para essa temporada. Se não for o Léo Ortiz, que seja outro, mas a parte ali da zaga, a gente necessita prioritariamente de uma contratação. Ali é uma parte que não tem como a gente não contratar, na parte de zagueiro. Mas na parte de ponta direita, eu já enxergo uma outra situação, né? Até porque o Matheus Gonçalves está voando nos treinos, voando, encantando a comissão técnica, encantando a torcida que está lá em Orlando, roubando bola, fazendo gol. Então, galera, a gente já tem o Luiz Araújo que joga aberto pela direita. Na minha opinião, se não trouxer um ponta-direita, não vai ser tão problemático quanto não trazer um zagueiro. Zagueiro a gente tem que trazer, é uma exigência do Tite, mas eu enxergo que a ponta-direita do Flamengo não tem essa necessidade tão grande. Queria saber a opinião de vocês. Confiam também que o Matheus Gonçalves possa fazer dessa temporada uma temporada para conseguir, pelo menos, ser ali um reserva imediato ou até mesmo um titular? Sua opinião é muito importante. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra, Flamengo já apresentou a última cartada para o Pitombeira, que é o agente do Léo Ortiz. Ele apresentou os números ao Bragantino, o Bragantino vai responder. A situação é a seguinte: o Flamengo oferece 7 milhões de euros mais 1,5 milhão por metas batidas, se aproximando ao número que pediu o Bragantino de 9 milhões de euros. A situação é a seguinte: o Tite se reuniu com o Landim, bateu na tecla, frisou que sim, o Léo Ortiz é esse cara para chegar na zaga rubro-negra e preencher uma lacuna muito grande, né, deixado aí pelo Rodrigo Caio, quando o Rodrigo Caio começou a se lesionar, com a saída ali do Mari, né? Então, situações que aconteceram na zaga que ficaram ali lacunas e essas lacunas não foram preenchidas. O Tite enxerga que o Léo Ortiz preencherá essa lacuna perfeitamente. E galera, é um grande jogador, ele, para mim, vai ser fundamental nessa temporada de 2024, então todo esforço que o Flamengo puder fazer por ele, eu acho válido. O Flamengo oferecendo esses 8 milhões e meio, o Bragantino pedindo ali 9 milhões, 10 milhões de euros, já se aproxima bastante. Então, tem muito torcedor que pede que o Flamengo pague logo os 9 milhões de euros e resolva essa situação. O jogador já tem 28 anos, é um jogador zagueiro, né? Então o valor de mercado não é tão alto quanto está pedindo o Bragantino. Bragantino o liberaria por um valor muito mais baixo se fosse uma proposta de fora do Brasil. Então fica esse questionamento: vale a pena o Flamengo chegar e pagar os 9 milhões de euros que está pedindo o Bragantino? Porque eu não enxergo o Bragantino baixando essa pedida. Para mim, o Bragantino chegou no seu limite, porque enxerga que o Flamengo é um grande adversário nessa temporada e fortalecer o adversário, o Bragantino não enxerga correto, né? Já o Flamengo faz totalmente diferente. Quando pode, ajuda aí o Bragantino, emprestando o Matheus Gonçalves gratuitamente. Infelizmente, o Mateuzinho
não quis ir para o Bragantino, porque, na minha opinião, facilitaria bastante a chegada do Léo Ortiz, né? Porque o Bragantino preencheria ali uma lacuna que eles estão precisando na lateral direita, e o Mateuzinho mesmo que não quis ir. Então, nação, o que vocês tiverem em relação à opinião nessa situação, por favor, comente, porque a gente sempre faz aquele bem bolado depois do vídeo. E nação rubro-negra, uma curtinha aqui para falar sobre o Nicolas de la Cruz. Jogador que chegou muito por causa também do Arrascaeta, que foi importante também na contratação do Vinha, mas em relação ao de la Cruz, o nosso preparador físico foi muito claro em rasgar elogios a ele, falar que ele é um atleta ali que quando trabalha numa taxa altíssima de intensidade, que o jogador vai entregar a principal característica que os rubro-negros gostam, que é a entrega dentro de campo, a raça, aquela luta, aquele empenho em estar em todos os lugares, sempre buscando ali uma melhor posição dentro de campo para que a bola passe por ele, para que ele consiga ali dar o combate também quando não tiver com a bola. Então, ele falou, foi bem claro que o de la Cruz, ele tem a cara do Flamengo, tem a cara da nação rubro-negra, e é isso que a gente espera, né? Para mim, a melhor contratação do futebol brasileiro nessa temporada de 2024, tá se empenhando nos treinos, não tem mais resquício daquele problema que ele teve físico lá no River Plate, né? Em relação ao Vinha, é um jogador que já fez o seu primeiro treino com o Flamengo, então tudo ocorre para que a gente consiga esses atletas na melhor forma possível, o mais rápido que puder, né? De la Cruz vai ser titular na data de hoje e o Vinha em breve vai também estar dentro de campo, podendo ajudar os seus companheiros nas partidas, né, que ele for requisitado. Mas é isso, nação, em relação ao de la Cruz, uma ótima notícia, né, para quem tinha dúvida em relação ao seu estado físico, tá 100% e voando nos treinos, assim como o Matheus Gonçalves. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!